E agora daremos início ao nosso primeiro painel do dia, lembrando que quem tiver a necessidade, quiser ter a tradução simultânea, por favor, retire o equipamento na entrada da sala, ok? Este painel ele tem o tema A galvanização na mineração com as seguintes considerações: o uso mundial da galvanização no segmento de mineração, o porquê da utilização do aço galvanizado para esta aplicação e os benefícios, cases de sucesso, mais de 30 anos sem manutenções nas correias transportadoras. Informamos que após a palestra também será aberto para perguntas e respostas. Quem desejar, chame por favor as nossas recepcionistas, elas entregarão um formulário onde vocês devem colocar as perguntas e a gente entregará aos painelistas, ok? Convidamos então para compor o palco de honra o mediador, senhor Ricardo Suplicy Góes, gerente executivo do ICZ, Instituto de Metais Não Ferrosos. Ricardo Suplicy Góes é engenheiro mecânico, pós-graduado em projetos automotivos pela FEI-SP em 1992 e MBA em gestão empresarial pela FGV em 2007. Atuou na empresa Mercedes-Benz do Brasil nas áreas de engenharia experimental e marketing. É gerente executivo do ICZ desde 2010. Gostaria também de convidar para subir ao palco os painelistas, senhor Frank Goodwin, e o senhor Paulo Silva Sobrinho. Neste momento, eu passo a palavra ao mediador, o senhor Ricardo Suplicy Góes, que apresentará a cada painelista e dará as regras do painel. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. É uma grande honra aqui ter essa oportunidade de nós termos contato com pessoas tão importantes da cadeia produtiva da galvanização e até os usuários dela. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, nesse painel sobre a aplicação do aço galvanizado na indústria da mineração, gostaria de passar primeiro a palavra para o professor Paulo Sobrinho, que vocês já conhecem, sobre a aplicação do aço galvanizado na parte de correias transportadoras. Senhor Paulo. Não, você, por gentileza. Bom, mais uma vez, bom dia para aqueles que chegaram agora há pouco. E eu quero agradecer ao Ricardo pela oportunidade de fazer essa apresentação da Alumar, que foi um dos cases que nós tivemos a oportunidade de conhecer de perto, de visitar, e foi uma oportunidade muito interessante, porque a gente percebe o quanto o cliente está satisfeito com a recuperação daquilo que não tinha sido originalmente galvanizado, né? E com a recuperação de montante através de manutenção, né? Trabalhando com galvanizado, acabaram-se os problemas deles com a corrosão, né? E a gente vai fazer a apresentação aqui da Alumar, que é o consórcio de alumínio do Maranhão, né? Nós fizemos a visita em novembro de 2012. Né? Eu quero aproveitar a agradecer ao senhor Rogério de Oliveira Melo, que é o supervisor de engenharia de manutenção e preditiva, que nos recebeu muito bem e autorizou fazer essa apresentação para vocês. Então, rapidamente, vou falar sobre a Alumar. Ele é o consórcio entre a Alcoa, a BHP Billiton e a Rio Tinto Alcan. Ela foi fundada em julho de 1984. As construções se iniciaram em 82. Localizada na Baía de São Marcos, São Luís do Maranhão. O ambiente C5, ambiente externo, industrial com alta umidade,
ou alta salinidade costal, né? Produzem alumínio primário e alumina, e as principais operações: embarque do excedente da produção de alumina e desembarque de matérias-primas e insumos utilizados na produção do alumínio, a bauxita, que é o minério do alumínio, o carvão coque, o piche, soda cáustica e óleo combustível. Eles recebem cerca de 300 navios graneleiros com capacidade máxima de 76 mil toneladas por tonelagem de porte bruto. O complexo possui 38 quilômetros de correias transportadoras, construídas a partir de 1982, né, para o minério de alumínio, a bauxita, alumina, carvão coque e o piche. Todas as correias transportadoras de alumina, que são de fabricação que são mais próximas, fabricação recente, 2007 e 2010, foram fabricadas com aço galvanizado, e as demais que foram construídas, porventura, originalmente em aço sem proteção, estão sendo substituídas gradativamente por aço galvanizado, que vocês vão ver à frente. Então, é aquilo que eu comentei na minha primeira apresentação, né? Os objetivos de visitação, os objetivos de realizar o case, né? A visitação de forma geral, conhecimento do case, o porquê que eles originalmente começaram com um aço sem proteção, e aí surgiu aí a possibilidade de substituírem pelo aço galvanizado, né? Aí fizemos as reportagens com várias fotos, avaliação com medições das camadas de zinco em vários pontos, né? Elaboração do relatório que fornecemos para o cliente, né? Para ele saber a que ponto se encontram as estruturas galvanizadas, né? Com as medições, as devidas medições, né? Aqui o principal, o monitoramento daqui a 5, 10, 15 anos, voltar, fazer as medições nos mesmos locais, né? E divulgar o montante economizado com a redução de custos com a manutenção, né? Novamente, chamando a atenção, né, da empresa que, se ele tem um custo inicial mais alto, ele vai ter um custo total muito mais um custo total baixo, se ele considerar a manutenção ao longo da vida útil do projeto, sem a necessidade de manutenção, né? E aqui uma correia transportadora, tudo não é simplesmente aquela lona, né? A gente tem toda uma estrutura por detrás da correia que realmente está transportando o minério, né? Então você tem aí as vigas horizontais, vigas verticais, eletrodutos, eletrocalhas, suporte dos roletes, né? Que são aqui essas peças, fixadores, porcas, arruelas, parafusos, né? Telhados, portas de inspeção, né? Grades de piso, guarda-corpo, né? Esse, no caso, por uma questão de segurança, ele tem que ser pintado na cor amarela, né? Aqui vocês têm uma outra vista mostrando a eletrocalha, grades de piso, né? Todo o telhado em chapa galvanizada, os postes de iluminação, não poderia ser diferente também com tubos de aço galvanizado, né? E o que originalmente não foi galvanizado, ele é substituído conforme a necessidade. Então, o próprio Rogério, ele mostrou para a gente aquilo que originalmente não foi feito com aço galvanizado, né? Vocês verifiquem aqui uma região tensionada, ela é a primeira a trincar com a presença, com a corrosão, né? Então, antes, até que eles consigam uma programação, imagina parar uma correia dessa, até que eles consigam fazer uma programação para substituir essa peça, eles fazem aí a ancoragem, né? Então, aqui, o que foi colocado originalmente galvanizado, não precisa desse escoramento, está intacto, né? As chapas de piso da correia transportadora, no caso essa correia aqui de bauxita, né? Também, originalmente era em aço sem proteção contra a corrosão. E aí aqui, na oportunidade que estivemos lá, eles já estavam fazendo a substituição por chapas de aço galvanizado. Nessa parte onde se embarca os minérios para os navios,
eles têm ainda uma boa parte da correia transportadora que originalmente não tinha sido galvanizada. Então, daqui onde está o André para trás, tudo terá que ser substituído, né? Não tem ainda a galvanização protegendo, né? E das medições. Então, como é que nós fizemos as medições? Pegamos aí alguns locais como referências, né? Indicamos se eram vigas horizontais ou vigas verticais, identificamos, limpamos o local para tirar ali o pó do minério, né? Fazemos as medições e colocamos numa planilha com pelo menos 6, 7 medições em cada ponto, né? Nós fizemos no total 52 medições em vários pontos de 6 locais diferentes de correias, né? Registradas com 110 fotos. Nós rodamos aí a manhã toda, percorremos aí uma pequena parte aí daqueles 38 quilômetros de correias, né? E várias correias, para bauxita, para carvão coque, para alumina. E junto com as medições da camada, a gente também quer saber que tipo de ambiente é aquele, né? Então a gente faz a medição de temperatura, fizemos aí a medição do pH ali, onde a gente tinha condições de fazer a medição, né? E, lógico, a medição da espessura da estrutura para identificar se aquela espessura de zinco é compatível com aquela espessura de material, né? E aqui a equipe que fez parte, a equipe do desenvolvimento do mercado do ICZ, que fez parte desse trabalho, né? E também da FAFEM, né? Então, a gente percorrendo aí, junto com a pessoa lá da Alumar, o Rogério, percorrendo vários pontos e em locais críticos, mostrando, ele teve também, ele mostrou para a gente também os problemas que eles têm naquelas regiões que não tinham sido galvanizadas, né? Mais alguns exemplos aí de locais que nós fizemos as medições, né? E aqui, o levantamento, o relatório que a gente faz para fazer o monitoramento daqui a alguns anos, né? Então, o tipo de correia que a gente fez a medição, isso aqui é uma das medições apenas, ok? Só para vocês conhecerem o ponto, né? Correia B2, próximo ao galpão com inscrição. As medições que nós encontramos naquele ponto, né? Se era uma viga de suporte vertical e a espessura da peça onde nós fizemos a medição. E as fotos que nós arquivamos que estão relacionadas com essa medição também, né? E como considerações finais, além das correias transportadoras, a Alumar ela utiliza o aço galvanizado em estruturas das edificações fabris e depósitos, estrutura dos elevadores de canecas, estruturas de silos, redes de transmissão de energia, estruturas de equipamentos, pipe racks, né? Eles são conscientes de que a utilização do aço galvanizado na estruturação de seus equipamentos para o tipo de atividade e ambiente, que é altamente agressivo, proporciona a melhor relação de custo-benefício, né? Até colocamos uma frase aqui: a redução do custo com a manutenção, através da aplicação do aço galvanizado, resulta em receita para expansão do empreendimento. É essa a mensagem que aqui a gente quer passar para vocês, através desses cases e dos trabalhos que a gente vem realizando aqui no ICZ. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo, por essa contribuição. Agora eu gostaria de chamar o Sr. Frank Golding, do IZA, do International Zinc Association, com uma palestra, The Use of Galvanizing in the Mining Sector in the World. Mr. Frank, please. Okay, well, so we changed to English. I'm sorry. So I'd like to thank my co-presenters here, William Marks, who you heard from earlier, working here in Brazil, and also Rob White. Many of you know Rob, and I'm sorry he could not join us today. We have very busy, so I am here. But Rob certainly contributed to this presentation.
So we will turn from the specific case study that Paulo presented to a more general view of the use of galvanizing in mining around the world. And this way, okay. So we divide this presentation into two parts. The first one is about the underground facilities, and the second one is about the surface facilities. And the case study that was shown is one of the surface facilities. If we look underground in the mines, they really are using much steel-based infrastructure. There's a lot of equipment underground. And it is in an environment which can be very severe. Both the water underground and the air atmosphere can be very corrosive, and it's very important to know before we think about galvanized steel underground exactly what kind of environment we will have and if it is suitable for galvanized steel or not. Also underground, it is a very busy place. Paulo mentioned that these conveyors above ground they can't be stopped usually. The same thing is true underground. The maintenance underground is very difficult. It is also very hard to have access. And so we must think about, in this environment, the kind of repairs or maintenance that we need to do. And so the corrosion protection system that is needed must be have a good long life. So in many cases, we find that I think they are getting two ways. Sorry. So the galvanized steel can give a situation where it is suitable to have a low maintenance life underground. The mine environment, we can have a lot of water immersion. It can be very wet, a very high humidity environment. The deeper we go, the more high temperature we have. We can have acidity or alkalinity, either case, from the mine environment. There's a lot of loose stones, and this can mean abrasion or impact. So galvanized steel should be a very good situation for the zinc coating if we understand these environments. This shows one example. This is one of Rob White's pictures underground in South Africa. 20 years of service just on a uncoated steel, completely perforated. This is a section. Originally, it was some millimeters thick, and it's completely corroded away. So it's a very severe environment, and we have to study whether galvanized steel could improve the situation here or not. And this shows the effect of the stones. Many cases in a mine, you have falling stones or moving of stones and the abrasive effect on the galvanized structure. We are showing here that there's very little red rust. The zinc is still protecting the steel, but the blasting effect from these stones can be seen. So where is it possible to use galvanized steel? We know this famous curve, the Rotholai curve, shows the relationship between the acidity, which is low pH, or alkalinity, which is high pH, on the corrosion rate of zinc. And this is a very idealized situation because it is in pure water to which we are adding the acid or alkaline. But in general, the guidance that it gives us, which is that above a pH of about 6, higher than 6, or lower than about 13, is having a low corrosion rate for zinc. But in many cases, we are with the waters which are much more complex. They are very mineralized, of course, in the mine. So we have a possibility to expand this curve because this is the most simple case where we are forming a surface layer of the reaction product of zinc with the chlorides or the hydroxides, but many other things can be in the water, things like
carbonates or other chemicals, and they can make a stable film or layer and allow a lower corrosion rate. So this is just the first guide we have, but it gets more complicated as we look at the real waters. So in the mines, we see corrosion pH, the water pH going from very acid down to 2.8 up to very alkaline, about 9, and it depends upon the situation in the mine. What we call hard water, which means mineralized water, can actually be very good for us because we have the possibility to make these stable films or layers on the surface of the zinc, and that can give us a very good life. If we look at the normal water, which has the carbonate in it, I won't mention these formulas too much, but the main reaction products we see are, first of all, the zinc oxide, and then the zinc hydroxide. These are protective films. They are lasting some time, but the one we really like to have is the zinc carbonate, the basic zinc carbonate, which is highly insoluble and very stable. And you can see there's two situations where we have that. So these are the kinds of reactions we are getting in normal water. As we go into more of the mineralized water, then other things like carbonates can add to these and give us a very stable condition underground. So even with the chloride contamination underground, we get the chlorides. I won't say so much about this. And with the sulfate, we have the sulfate compounds. And these also can work underground to give us a reasonably good life that we can consider the use of galvanized steel in these kinds of environments. So for example, we have one example here. We have galvanized coating with 1,000 ppm chloride in non-mineralized or soft water. It will be attacked and it is not recommended for use. But if we have a harder water with 100 milligrams of calcium carbonate, the corrosion rate is very much reduced. And this actually gets interesting for using in underground or other environments with the more mineralized or hard water. And even if it has some sulfate in it, we can still have a protective layer, and that can be very interesting. So understanding the situation underground in many cases is allowing the use of the galvanized steel. So this is an example of a study that was done in South Africa in mine water. It was fairly acidic. You remember the Rotholai curve really began to go up around 6. Here we are with 5.7. It's more acidic, but we have different levels of mineralization and sulfate. And perhaps it's surprising to you that the galvanized steel is quite low. We have, after 100 days, very low corrosion rate for galvanized steel. If we look at the low alloy stainless, it is a higher corrosion rate, and then the Core 10 and the mild steels, they have the highest corrosion rates. And this is rather surprising if we don't exactly know the situation. We are expecting Core 10 to make a stable surface layer that can protect it, but it turns out that this is not so stable in this kind of environment. So we have a much better situation for galvanized steel, and also for compared with the 3CR12, the low alloy stainless is also corroding more. So this shows in the specific environment, the stable film of zinc is very good for the application of galvanized steel. So in high humidity, also in the air of the mine, we can have corrosion like we have outside in the atmosphere. And these acidic gases, whether they are coming from the running of equipment or other reasons for these gases, can also be something we need to think about when we think about the life of galvanized steel. Also the dust in the air. It's a very dusty environment in the mine sometimes. This dust can also pick up these chemicals, these contaminants, and they can give us a problem for the corrosion. We have to understand these
before we think about the application of galvanized steel. But in many cases, it can be successful. So this just shows an example. This is a galvanized steel structure in the mine, and the dust particles settle down. They fall down on the galvanized article, but the situation here, when it is dry, allows for the good protection of the steel by the galvanized. This is more of a problem of the erosion instead of the corrosion of the coating because of the dust. The corrosion situation is actually quite good. We must say, how can we improve the erosion situation so the coating can have a longer life? This shows something we see many times in the mine and immersion. We have the falling down of dust or falling down of stones, and the best way to improve the situation for galvanized steel is to make a protective cover over the top to allow the coating not to be eroded by the falling of the stones. The environment of the air and water is actually good here. It's just the top surface. You see the red color on the surface where the coating has been eroded away. So that must be fixed, and if you can protect it from this erosion, then this will be a good application for galvanized steel. And same as Paulo showed, we use the magnetic interference gauge to check the coating layer thickness. And underground, you can see that we have some good coating thicknesses remaining after some years. These are some case studies developed for the South African mines, and there are many more years of coating life can be expected in these cases. And these are the shaft guides or the buntons, the pieces that go underground. They are prepared on the top, and they are in many cases joined together with fasteners that do not have the same coating thickness, and so additional protection for the fasteners is required to make sure everything has a long life. So now we go from the underground to the surface, and in many cases we think of a surface facility as a kind of a chemical plant, but in many cases it is not. It is a more mild environment. It is only in very specific areas where we have severe situations. So, as was shown before by Paulo, there are many situations where the use of galvanized steel can be very good. We are not in a severe environment in many parts of the surface facility. So we know, and it was mentioned before, about the different corrosion classifications of the atmosphere. C1, very low, mild environment, to extreme high corrosion environment that we can face. And so the specification and design must consider the classification of these environments to know what kind of life we can expect. These are the kinds of thicknesses and corrosion lifetimes we can expect. It was mentioned about the ISO Euronorm 1461 specification, the coating thicknesses, and the lifetimes that we can expect in the different environments in years are shown here. For example, in a C4 environment, which is a more severe industrial or marine environment, these are the numbers of years that we can expect for the lifetime of the galvanized coating before we really need some maintenance. And this is in line with the life of the project. When we think of the life of the project for many of these surface facilities, this is in the range of the life of the project that we can expect. It's just a matter of specifying the correct galvanized coating thickness. And this shows graphically the same result with the C5 having the more severe coating life versus the coating thickness. The CX, C5, C4, and so forth, and the mild, the coating lifetime in years
according to the coating thickness, the same information on the graph. So some examples just to finish. We have on the surface a surface plant for a platinum mine in South Africa. This is a dry environment. Again, not so much contamination in the air. So they have the head frame, the top of the mine, and then a lot of conveying and other structures that are using 6,500 tons of galvanized steel in this case. We have another platinum smelter, also many instances of galvanized steel can be seen in this other location in Marula. And this is in a concentrator. We have the crusher coming out of the mine, and from the crusher to the other locations of this concentrator, we have 26 kilometers of conveyors, all with galvanized steel. And this is an iron ore beneficiation plant, a concentration plant for iron ore in South Africa. Also in this case using much galvanized steel in the conveyors and the crushers and other units of the iron ore processing. And this shows at a platinum surface facility the kinds of thicknesses that we see. On the left side we see a hand railing. This is certainly meeting the 1461 specification. On the right-hand side, it's a little lower. It is below the classification of 1461 that was supplied, but still it is 100 microns. Because of this environment, we expect this to give more years of life. And this shows in Australia. We move to Australia now. This is a alumina refinery. It was rather similar to the kinds of conveyor exposures that we saw before with Paulo's presentation, except this is a much drier kind of environment. Western Australia is more like a desert, but in this case they're also using many galvanized structurals for the conveyors and the treatment of the alumina coming into the ground. And finally in Alaska, a very cold climate. This is the Teck Red Dog mine. It was the world's largest zinc mine for some time. And this shows the use of the galvanized structurals in this case. They only have a short time for maintenance during the warm weather, but otherwise this condition is very suitable for galvanized steel. If we refer back to the economic analysis Murray mentioned yesterday, and also other people, we have a situation where the specification of galvanized steel is actually simpler, and in many cases the first cost is actually lower. And this shows an example of the first cost of hot-dip galvanized steel for these environments being lower than the paint system. And then over the years, we expect from our experience the paint maintenance cost to be rather high. This is in Rand, so 250,000 Rands, whereas for the galvanized steel, it's nothing. And so we have a very favorable lifetime cost for galvanized steel, less than half of the paint system that was indicated here. So a very good first cost and lifetime cost advantage for galvanized steel in this surface facility in South Africa. And these are the kinds of specifications that are used. Our old friend, the ISO 1294, this was mentioned yesterday also several times. These are the paint systems that are used or specified according to the ISO specification. In the case of the paint system, we use those together with galvanized steel. This is a duplex system, so these are paints on top of galvanized steel. So this, I think, agrees with and supports the information you saw yesterday about the duplex galvanized steel. So finally, we know the environment in the mine can be severe. We must be careful when we think about
the specification or use of galvanized steel. However, there are many successful applications, both underground and also on the surface, for galvanized structurals. And we must understand the environment. We must understand how to design the steel work so it works in these different situations. It's rather special in these mine applications, so understanding with the engineers how to be sure that it is correct for galvanized steel. Always, like everywhere, the correct working with the fabricators is very important. Behind every good galvanizer is a good fabricator, so we need to be sure in this case it's done. And the coordination, as always, with the galvanizer and the contractor here and all other cases is very important. So with that, I'll be concluding and happy to go to our panel discussion, perhaps is the way we do the questions. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Frank. Antes de nós irmos para as perguntas, eu só gostaria de fazer algumas observações. Agradecer ao Sr. Frank Golden pela maravilhosa apresentação, explanação. Eu acho que mostrou uma oportunidade para o Brasil de nós quebrarmos o paradigma do custo do aço galvanizado como um bom revestimento, uma boa solução na proteção contra a corrosão do aço. Ele acabou de nos mostrar que nem sempre o custo é o mais alto, e não só no custo inicial, como no custo final, na vida, no ciclo de vida da obra. As grandes oportunidades que nós temos no Brasil da aplicação nesse segmento de mineração, nas refinarias no Brasil, você vê que o quanto que ainda não é utilizado e o quanto que ainda pode ser utilizado. E como o Sr. Frank mostrou, a importância da especificação correta. E isso, como o ICZ, em conjunto com o ISA, nos colocamos à disposição e vamos apresentar isso aos engenheiros, aos arquitetos, aos calculistas do Brasil, para mostrar essa grande importância da especificação correta e dar esse apoio aos engenheiros, às empresas, mostrando e disseminando a importância da especificação correta. Frank, muito obrigado. Obrigado. Temos uma pergunta aqui do Sr. Gab Huber, da Zinc Power. Acredito que seria isso para o Sr. Frank Golden. Eu vou falar em inglês como está aqui, por favor, a tradução. You showed coating thickness higher than 100 millimeters, sometimes between 150 to 200. How was the specification and what did the contractor galvanizer do to reach the coat? Please. So in these cases, we certainly recommend, in all cases, we have the ISO 1461 specification, and it is pretty much universal that we are all using this specification, and this indicates different coating thicknesses. The specifier indicated the amount of coating, and this was according to the environment that he expected when the application was installed to give the lifetime that was indicated. So it's just really up to the specifier, and we try to guide them, of course, what is the expected life of the project and what is the satisfactory coating thickness that we can use. If we don't have a long enough life with the galvanized steel, then we, of course, can consider the duplex coating. We've talked about that during these days.
but the galvanizers have, I think, many methods involving the withdrawal rate and the use of different alloys to have coating thicknesses over the ranges that are specified in 1461. And perhaps we could have a more detailed technical discussion about that later. Thank you. Obrigado, Mr. Frank. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, então, para o senhor Paulo. Paulo, pelas aplicações, as oportunidades que você mostrou na sua palestra, como é que você vê a disseminação da aplicação do aço galvanizado no segmento da mineração? Eu vi que você citou a Alumar, mas, por exemplo, como é que você vê isso em outras grandes empresas, como a Vale, por exemplo, ou outras empresas no Brasil? Ricardo, nós estivemos na Alumar e, na mesma oportunidade, fizemos a visita à Vale, lá em São Luís também. E nós percebemos que eles estão na mesma linha, perceberam que o caminho realmente é o aço galvanizado, aquilo que também a Vale não tinha como galvanizado, eles estão passando tudo a galvanizado, né? E eu tenho informações recentes de que eles estão com novos projetos considerando o aço galvanizado, principalmente nas correias transportadoras, que é o que mais eles aplicam na mina, na planta, né? Ok? Ok. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Se não, gostaria de agradecer a presença do Sr. Frank Goldwyn e do Sr. Paulo aqui no nosso painel de mineração. Muito obrigado pela atenção de todos.